Então, esse é o primeiro dado de largada, que obviamente é um dado ruim, porque se quase metade dos pastores estão pensando em desistir, como se diz naquele ditado popular, nós estamos na roça. Pastor, você quer saber as boas e más notícias sobre o estado dos pastores no Brasil? Então, vamos lá. Hoje eu vou te dar algumas notícias para te ajudar a avaliar o seu ministério face à pesquisa Pastor Resiliente que a gente fez aqui no Brasil, comparado com dados americanos. Esse é o Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial, e o objetivo dessa série, chamada Pastor Resiliente, é ajudar você a avaliar o seu ministério e avaliar como você vai olhar os próximos 10 ou 20 anos e poder planejar e poder usar dados e informações cruciais para que você possa tomar as decisões corretas e conduzir da melhor maneira possível o seu ministério para um tremendo impacto. Como eu falei no episódio passado, nós acabamos de lançar esse livro chamado O Pastor Resiliente, que é fruto de uma parceria com a Barna, que é uma das maiores organizações de pesquisa nos Estados Unidos, voltadas para a igreja. Eles fizeram essa pesquisa lá logo depois da pandemia, 2022, 2023. A gente fez aqui em 2025 a pesquisa. Então o livro contém não só todos os resultados da pesquisa americana, como o capítulo brasileiro que traz a nossa realidade, o estado dos pastores. E nesses 2 episódios iniciais que a gente está fazendo, a gente está dando o panorama geral para que depois a gente possa se aprofundar nos episódios seguintes em temas que são extremamente relevantes para a sua vida, para o seu ministério e para a sua igreja. Então, para tirar logo da frente as más notícias, vamos começar com as más notícias. Eu tenho boas notícias e más notícias hoje. Vamos começar com as más notícias. Bom, dentro da pesquisa americana, uma das coisas que mais chamou atenção foi que, quando fizeram a pesquisa, 41% dos pastores nos Estados Unidos haviam considerado seriamente abandonar o ministério nos últimos 12 meses. Quer dizer, não era um negócio lá de trás, mas era uma coisa fresquinha. De outro lado, eles também descobriram que desde 2006 os pastores vêm tendo um crescimento no alto risco de burnout. Isso chegou a 40% dos pastores. Podem imaginar uma coisa dessas? E além disso, uma outra descoberta na pesquisa americana é que 65% dos pastores dizem que se sentem sozinhos, isolados e desconectados de um grupo de pessoas ou de mentores ou da própria realidade onde estão vivendo. Bom, eu não quero me aprofundar muito na pesquisa americana, porque o que interessa para a gente é o estado dos pastores no Brasil. Mas quando a gente tem uma realidade e a gente não tem como comparar com qualquer outra, a gente fica sem saber se nós estamos bem ou não. A gente pode dizer assim, por exemplo, na economia, crescemos 1% na economia brasileira no último ano. Pode ser um dado bom, mas se todo mundo cresceu 5% ao redor do mundo, nós estamos mal. Ou se todo mundo diminuiu, decresceu 0,5%, 1%, bom, 1% é bom. Então perceba que o objetivo aqui é estabelecer essa comparação. Então vejam, 41% dos pastores nos Estados Unidos haviam pensado em desistir do ministério quando foi realizada a pesquisa. Agora vamos comparar a realidade brasileira, feita em 2025, com cerca de 1.100 pastores de 220 denominações diferentes, de todos os estados brasileiros. 42% dos pastores no Brasil consideraram seriamente abandonar o ministério nos últimos 12 meses. Como toda pesquisa tem uma margem de erro de 2 a 3%, então eu diria, nós estamos exatamente empatados com a realidade americana. E isso indica, então, uma tendência global de dificuldade, de luta dos pastores para se manterem resilientes. Por isso, a pesquisa gerou esse livro, chamado Pastor Resiliente. Percebam que, de outro lado, aqui no Brasil nós fizemos uma divisão entre os abaixo de 44 e os acima de 45 anos, e dos pastores abaixo de 44 anos, 72% já duvidaram do seu chamado. Tiveram uma crise ali em relação ao chamado ou ainda estão tendo. 59% dos pastores acima de 45 anos
também já teve uma dúvida em relação ao seu chamado. Talvez até por causa da idade, a dúvida vai ficando para trás, eles vão lutando com isso, vão superando, etc. Mas talvez a outra pergunta é: quantos desistiram? Quantos ficaram pelo caminho? Quantos tiveram dificuldades porque não tiveram as ferramentas corretas, o encorajamento correto, ou não tiveram dados como esse para olhar e dizer: nossa, esse problema não é só meu, tem mais gente com o mesmo problema, então deixa eu me unir aqui para ajudarmos uns aos outros e assim por diante. Então, esse é o primeiro dado de largada, que obviamente é um dado ruim, porque se quase metade dos pastores estão pensando em desistir, como se diz naquele ditado popular, nós estamos na roça. Né? Se houver um aprofundamento desse estado dos pastores, 42% das igrejas podem ficar sem pastor ou com extrema dificuldade de conseguir pastores. E a gente tem também, de outro lado, uma crise de vocações, de desenvolvimento de pessoas. Bom, um outro dado ruim detectado na pesquisa brasileira é que 78% dos pastores no Brasil dizem que a igreja não tem visão de futuro, ou eles têm dúvidas se existe uma visão de futuro. Só 23% dos pastores disseram: sim, eu sei para onde eu estou indo, eu tenho uma visão de futuro, a nossa igreja sabe qual é o foco. Percebam, 1 em cada 4 igrejas é que estão dizendo: eu sei para onde eu estou indo. E quando a gente faz uma análise das percepções pós-pandemia, nesses últimos 5 anos, a gente vê que essa é exatamente a realidade. Tem em torno de 20% a 25% das igrejas que estão crescendo, que estão avançando, etc., e 75% das igrejas ou estão simplesmente num estágio de manutenção ou elas não têm nenhuma perspectiva de futuro. Uma boa parte dos pastores, desses 78% que dizem que não tem visão de futuro, eles disseram: eu acho que eu não tenho visão de futuro. Bom, quando você diz eu acho que eu não tenho, né, a mesma coisa que eu perguntar assim: você tem mão ou não? Você tem dedos ou não? Você diz: eu acho que não, não sei. Né? Quer dizer, você está completamente perdido. Então, percebam que isso se conecta com alguns outros dados e corroboram essas informações. Por exemplo, 79% dos pastores se sentem solitários. Quem se sente solitário vai como que perdendo aquele ânimo, aquele entusiasmo pelo ministério e entra num estágio de manutenção. Você diz assim: vamos fazer tal coisa, vamos para tal lugar, vamos levar essa igreja para o próximo nível. Eles: não, está tudo bem, está tudo tranquilo, etc. 65% dos pastores se dizem exaustos emocional e espiritualmente. Eu sei que a gente tem esse período atípico pós-pandemia, esses últimos 5 anos, onde os pastores foram literalmente quase que pisoteados, massacrados, sugados por tantas dificuldades das suas igrejas. Qual foi a igreja que não perdeu um membro ou muitos membros com a Covid? Qual foi a igreja que não perdeu pessoas, né, 20, 30, 40% dos membros no pós-pandemia? Qual foi a igreja que não sofreu com tudo que a gente viveu? E, obviamente, isso desgasta exatamente os líderes. Mas tirando essa situação, vamos chamar assim, atípica por causa da pandemia, a gente já percebia essa tendência antes da pandemia. Então eu costumo dizer que a pandemia, na verdade, só levantou o tapete e tirou a sujeira que estava lá embaixo. Porque a gente já observava os pastores simplesmente num estágio de manutenção, sem visão de futuro, a gente observava os pastores sem essa perspectiva de longo prazo, e isso tudo só se confirmou a partir de tudo o que aconteceu na pandemia. Bom, mas vamos às notícias boas também. E essas não são as únicas notícias ruins da pesquisa. Tem algumas outras que depois você pode conferir no livro. Mas eu também queria dar notícias boas. Uma notícia boa é que, quando a gente perguntou se o pastor participava de algum sistema de apoio a pastores, como discipulado de pastores, mentoria, prestação de contas ou coisa desse tipo, cerca de 18% diz que participa já várias vezes no mês, 23% dizem que pelo menos uma vez por mês e 12% uma vez por mês, variando às vezes aqui e ali. Bom, percebam que isso dá 50%. Já temos metade dos pastores que, de alguma forma, estão procurando ser resilientes, estão buscando ajuda, estão buscando aconselhamento, terapia, mentoria ou qualquer outro tipo de ajuda. Mas temos 50% que ou
raramente fazem isso, e desses 30% raramente e 21% nunca. Então percebam que temos boas notícias aqui, né, porque talvez há 10, 20 ou 30 anos atrás a gente não tinha quase nada de sistema de apoio para os pastores, quem cuida de quem cuida, e hoje já avançamos bastante, é mais ou menos olhar como Neemias, metade do muro já foi construído e falta a outra metade. Mas, de outro lado, a gente tem 50% que ainda não tem praticamente nada. Vejam o tamanho do desafio. Talvez essa seja até aquela metade que está pensando em desistir do ministério. Pode haver uma coincidência aí. Então percebam que, apesar de termos aqui uma boa notícia, temos também um desafio de ajudar os pastores nesse desenvolvimento. De outro lado, uma boa notícia é de que, apesar de 42% dizerem que pensaram em desistir, a chama do chamado de Deus está presente ali no coração. Não é só uma empolgação, eles não quiseram ser pastores simplesmente porque achavam interessante ou queriam ganhar dinheiro ou coisa desse tipo. O nível de confiança atual no ministério, ele é de 56% que se sentem mais confiantes em relação ao chamado do que quando começaram. Tem 30% que se sente igualmente confiante, então isso dá 86% que está igual ou melhor de quando eles foram chamados. E temos só 14% que estão menos confiantes ou não tem nenhuma certeza do seu chamado. Percebam que esse é um dado bom, é uma notícia boa, porque se o pessoal está pensando em desistir e também não tem mais convicção do chamado, aí sim a gente estaria na roça. Mas existe uma chama lá dentro, existe uma paixão pelo ministério, existe uma convicção do chamado de Deus, e isso é algo incrível. Como é que Deus chama as pessoas, coloca isso no coração, coloca aquela chama, já se passaram 10, 20, 30 anos e aquela chama está ali, mas o que a gente precisa ajudar então os pastores é a tirar a poeira daquilo que aconteceu ao longo desse tempo e que desmotivou, de alguma forma tirou um pouco o brilho da paixão. Mas percebam, essa é uma notícia boa, 86% se sentem confiantes em relação ao chamado. De outro lado, 77%, apesar de não terem visão, etc., dizem que se sentem entusiasmados com o futuro da igreja. Eles, de alguma forma, querem soluções, eles querem ajuda, eles estão precisando de alguém que pegue na mão e diga: senta aqui, eu vou te ajudar a planejar o futuro, a implementar um processo discipulado, a levar a sua igreja para o próximo nível. Então, essa é uma notícia boa. E, igualmente, 77% se sentem satisfeitos com seu papel como pastor, apesar de estar apanhando, apesar de estar, entre aspas, vamos dizer, perdendo uma batalha, não está perdendo a guerra, mas está perdendo uma batalha, apesar de estarem sendo fustigados com tudo o que aconteceu nesses últimos anos, eles dizem: eu me sinto satisfeito em ser pastor. Eu tinha um irmão em Vitória, muito amigo nosso, quando eu morei lá, que ele dizia assim: eu estou surumbático e macambúzio, né? É até complicado traduzir essas palavras, né? Mas eu estou meio down aqui, eu estou me sentindo meio abatido à luz de tudo que tem acontecido, mas eu não perdi o chamado e eu não perdi a chama do ser pastor. Então, isso é uma notícia também muito boa. Então, percebam o seguinte, minha gente. Quando a gente fala de um pastor resiliente, não havia melhor título a ser escolhido para esse livro do que esse, a gente está falando de pessoas que são chamadas de Deus, que têm uma paixão e uma chama no coração, que têm amor pelas almas perdidas, que querem cuidar das pessoas e querem ajudá-las no seu desenvolvimento espiritual, no seu relacionamento com Deus, mas que estão desgastados. Sabe aquele momento da vida onde a gente apanha, sofre, e a gente está precisando de um ar fresco, de um renovo, de um reabastecimento. Eu diria que, em resumo, a big picture aqui de tudo que a gente leu e pesquisou, tanto nos Estados Unidos como aqui, é essa. Existe esperança, mas temos dificuldades momentâneas que precisam ser superadas. Não podemos ignorá-las, não podemos deixar de lado a luta que os pastores vivem, a luta que as igrejas vivem, e especialmente, como eu mencionei no episódio 1, 80% das igrejas, 80% dos pastores lideram menos de 200 pessoas.
Graças a Deus pelas mega igrejas, elas ajudam em diversas áreas, mas quem segura o piano são esses 80% de pastores e igrejas com menos de 200 pessoas que estão lá na vila, no bairro, na comunidade, entre os ribeirinhos, entre os indígenas, nas comunidades espalhadas nos subúrbios das cidades, enfim. São essas pessoas que estão fazendo a tarefa de casa, o dia a dia, lutando, etc., e que precisam se tornar resilientes. Então, pastor, se você é um desses, meu desafio para você é: compre o livro, mergulhe nele. Não é só um livro de leitura, mas é um livro de avaliação do seu ministério, da sua igreja. Olhe os dados da pesquisa, veja como você está em relação a tudo que você vai ver aqui em termos de o estado dos pastores e das igrejas e tome decisões. Eu sei que você talvez esteja cansado, sobrecarregado, etc., mas isso é uma etapa, é só uma nuvem que está passando. E na medida em que você consegue fazer a leitura de você mesmo em relação ao quadro que a gente está vivendo atualmente, isso vai te ajudar na tomada de decisões e nos próximos passos. Então, espero que você utilize essa ferramenta, espero que você faça essa avaliação pessoal e nos próximos episódios a gente vai entrar mais a fundo em diversos aspectos de como ser esse pastor resiliente, de como ajudar as pessoas e de como gerar transformação e impacto na sociedade. Espero ver você nos próximos episódios. Grande abraço!